Muito bem, amados, estamos chegando ao nosso segundo encontro para tratar da segunda carta do apóstolo João. Nós vimos no encontro passado, no primeiro encontro, a introdução da carta, o destinatário da carta, nós vimos o remetente, as saudações, que era de praxe. Mas agora vamos passar para o conteúdo da carta propriamente dito. E nesse encontro eu quero me ater apenas entre o quarto e o sexto versículo. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 6. E eu chamo a atenção, antes da leitura, para quantas vezes João vai fazer uso da palavra mandamento. Então nós vamos ler o texto, tentar entender o que o apóstolo queria dizer, e eu estou chamando a atenção para a quantidade de vezes que ele usa a palavra mandamento em apenas 3 versículos. Versículo 4 ele fala assim: Fiquei sabendo, ou fiquei sobremodo alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos os que ainda andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis nesse amor. Ah, lembre-se, João está lutando seriamente contra hereges, homens que estavam se levantando e trazendo ideias deturpadas para dentro da igreja, ideias errôneas para dentro da igreja, querendo botar em xeque a divindade de Jesus. Estavam trazendo novas ideias para dentro da igreja, novas ideias para o cristianismo. E junto com essas novas ideias, certamente elas viriam acompanhadas de novas práticas e novos mandamentos. E o que é pior? Orientações e ensinos que fariam com que os cristãos acabariam por descumprindo a verdade, os verdadeiros mandamentos, ou acabariam desvirtuando os mandamentos para alguma coisa mais palatável. Então João usou 4 vezes a palavra mandamento nesses 3 versículos. Então dá a dica para nós que o apóstolo estava extremamente preocupado com os mandamentos. Não só aqueles que estavam sendo obedecidos e cumpridos, e esses estavam alegrando o apóstolo, mas também aqueles mandamentos que deveriam estar aparecendo, que deveriam estar atrapalhando o entendimento da palavra. Esses ensinos novos certamente iriam desvirtuar os crentes. Mas João se diz sobremodo alegre por encontrar na igreja irmãos que não estavam dando ouvido àquelas novidades. Antes estavam firmados nos mandamentos que receberam de Jesus. E esses irmãos agora receberam dos apóstolos. Então, os apóstolos receberam diretamente de Jesus, passaram agora para a igreja, e João está vendo que o ensino desses apóstolos estava, pelo menos para aqueles irmãos, sendo obedecido. Está certo que muitos estavam ali dando ouvido àquelas novidades que chegavam, mas ainda existiam irmãos que estavam apegados aos ensinos que receberam dos apóstolos, que consequentemente receberam de Jesus. E os apóstolos, meus irmãos, os apóstolos são João, esse que está escrevendo a carta que nós estamos lendo, Pedro, André, os 2 Tiago, Tiago filho de Zebedeu e Tiago filho de Alfeu, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tadeu, Simão, que tem um codinome de o Zelote, título de o Zelote. Judas, nós sabemos o que ele fez, mas nós sabemos também que nós tivemos um problema teológico aqui, porque os 11 escolheram Matias e o Senhor Jesus escolheu Paulo. Temos um problema aqui que ele vai ser resolvido lá na frente. Mas esses são os apóstolos. Porque na escolha de Matias ficou claro que o apóstolo seria aquele que acompanhou Jesus, que viu Jesus em seu ministério pleno, que viu Jesus preso na cruz, morto, mas também que viu Jesus revivificado, viu Jesus ressuscitado. Essas seriam as condições
para que a pessoa se colocasse na posição de apóstolo, aquele que foi enviado por Jesus. Então, esses são os apóstolos. Esses são os apóstolos. A eles nós devemos ouvir. Esses são os verdadeiros apóstolos. Estes, sim, foram incumbidos diretamente por Cristo para difundir a verdade do Evangelho, os mandamentos de Jesus para toda a sua igreja. Pedro, Tiago, João, Paulo ainda falam às igrejas através das suas cartas. Temos às mãos as cartas desses apóstolos. Então, quer aprender com os apóstolos? Procure que Pedro, Tiago, João, Paulo, o que esses homens deixaram para nós nas suas cartas. E ali nós aprendemos que é necessário. Mas João se diz sobremodo alegre por encontrar na igreja irmãos que estavam firmes nos mandamentos apostólicos e não estavam dando ouvido àquelas novidades. João se dizia feliz por ver irmãos que permaneciam obedientes à verdade. Por melhor que fosse a oratória daqueles hereges, havia irmãos firmes, fortes, que não davam ouvido. Por maior e melhor que sejam as estratégias desses homens, havia homens que estavam firmados nos ensinos apostólicos. Por mais atrativa que fosse aquela novidade, eles não se deixavam ser levados. Por mais que as outras igrejas estejam fazendo e aquilo está sendo uma coisa, um alvoroço, a igreja apostólica continuava firme em seus princípios. Não se deixavam seduzir por essa novidade. A obediência desses homens firmes nos ensinos apostólicos, é que trouxe alegria para o coração de João. Imagina então o tamanho da alegria que traz para o coração de Jesus. Se João se alegrou por ver aqueles irmãos se mantendo firmes aos ensinos apostólicos, aos ensinos que eles receberam de Jesus, imagine então a alegria de Jesus vendo esses homens firmes nos seus ensinos. Olha, João estava alegre simplesmente por ver que eles estavam firmes na verdade de Jesus. Então imagina só a alegria de Jesus. João apenas ensinou, Jesus morreu. João apenas ensinou a igreja, Jesus morreu pela sua igreja. Então imagina quando Jesus olha para a igreja e vê a igreja firmada nos seus ensinos. A alegria que não traz para o coração de Jesus. Agora imagina Jesus olhar para a sua igreja e ver dentro da sua igreja coisas acontecendo completamente diferentes daquilo que ele ensinou. Daquilo que deixou para os apóstolos ensinar. A igreja fazendo coisas, verdadeiras aberrações. Imagina o que acontece no coração de Jesus vendo isso. Infelizmente, naquela época, na época de João, haviam aqueles que se deixaram seduzir. Esses certamente estavam entristecendo ali o coração de João, mas também o de Jesus. Mas João está alegre, está sobremodo alegre, porque ainda viu gente firme, irmãos firmes, na verdadeira palavra, no verdadeiro ensino de Jesus e, consequentemente, nos ensinos apostólicos. Então, a primeira vez que João se refere a mandamento, é para destacar que o mandamento foi dado por Deus. Então ele começa assim, versículo 4. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos aqueles que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Já recebemos o mandamento da parte do Pai. Então ele é perfeito. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos de outro mandamento. O mandamento que nós recebemos da parte de Deus, ele é perfeito. E nós sabemos que os mandamentos que recebemos da parte de Deus não são penosos. Eles foram dados para nos proteger e não para nos oprimir. Não é para castigar, não é para escravizar, é para ensinar uma verdade que liberta. Aí Jesus falou e Mateus registrou no seu Evangelho, capítulo 11, versículo 28, a seguinte afirmação, Jesus falando: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E ele fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave.
O fardo de Jesus é leve. E tem igrejas colocando um fardo tão pesado nas costas dos crentes. Tanta coisa. Igual aquela igreja farisaica no tempo de Jesus, que tinham mais de 600 leis. Eram tantos não pode. Hoje em dia também nós temos igrejas colocando um fardo pesado na consciência dos cristãos, que os cristãos já acham que é até difícil seguir igrejas assim. É verdade, meus irmãos, eu conheço, eu tenho pessoas, tenho amigos que conversam comigo. Mas vamos voltar para o texto. A segunda vez que João se refere a essa palavra mandamento é para afirmar que não está trazendo novidade alguma. Esse é o segundo momento que ele vai usar essa palavra mandamento para dizer, eu não estou trazendo novidade alguma. Aí ele fala assim no versículo 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevendo um mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então João está trazendo novidade alguma. Ele está apenas destacando um dos mandamentos principais que ele recebeu diretamente de Jesus, que nos amemos uns aos outros. João já havia escrito no Evangelho o que o Senhor Jesus disse. Então João escreveu no capítulo 13, 34, Jesus falando, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento que Jesus está dizendo. Olha, eu vim por amor a vocês. E por amor a vocês, eu estou entregando a minha vida por vocês. O mandamento de Jesus é que nós nos amemos uns aos outros nas mesmas proporções. É amar mesmo, sem restrição. João também escreveu no seu Evangelho, no capítulo 13, 35, que Jesus disse, nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, amor ao próximo é a maior evidência de que nós amamos a Deus. Eu vou repetir, o amor ao próximo é a maior evidência que nós amamos a Deus. João falou já na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então João, diferente daqueles hereges, não estava trazendo novidade alguma, estava se dizendo feliz, porque encontrou naquela igreja irmãos que estavam firmes na palavra e não estavam cedendo àquelas novidades. Novidades vêm a todo momento. Se você for tão maduro, vamos dizer assim, em idade, e é frequentador de igreja de muito tempo, tenta lembrar como era a igreja no começo, quando você começou a frequentar a igreja. Como eram os cultos, como aconteciam os cultos, quando nós tínhamos a nossa igreja, lá no comecinho, nosso amado e saudoso cantor cristão substituído, os modos de praticar o culto, como eram, como são hoje. Chegaram luzes estroboscópicas, chegaram fumaça, chegaram vários instrumentos musicais, chegaram danças, chegaram tanta coisa. Que a palavra de Deus, que tinha que tomar o lugar principal no culto, às vezes ela fica deixada no segundo plano. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo. A terceira vez que João vai usar a palavra mandamento é para reforçar a ideia de que precisamos andar em conformidade com os mandamentos de Jesus. Então ele fala assim no versículo 6, o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos, os mandamentos de Jesus. Logo, nós precisamos conhecer quais são os mandamentos de Jesus. E nós só encontramos a verdade absoluta na Bíblia. Não existe um outro local que você não encontre a palavra mais genuína, mais pura do que na Bíblia. Você pode ouvir de pastores, você pode ler em livros, mas você tem o direito, a obrigação de procurar na Bíblia, na unção do Espírito Santo, na iluminação do Espírito Santo, e você vai encontrar os verdadeiros mandamentos de Cristo. Se você estiver em alguma igreja e você estiver vendo atos que estão sendo praticados, que não condizem com a palavra, não condizem com o que está escrito na Bíblia, não condizem com os mandamentos de Jesus, cuidado, meu irmão. Cuidado. Talvez vão dizer para você assim, os tempos mudaram, meu irmão, as coisas evoluíram. Não é bem assim. Mas eu te digo que meu Deus é o mesmo de ontem, é o de hoje e é o de eternamente. Te digo mais, os mandamentos do meu Deus são os mesmos de ontem, de hoje e vão durar por toda a eternidade.
Cuidado com novidades que estão chegando nas nossas igrejas, cuidado com novidades sedutoras que estão chegando na nossa igreja, que muitas delas podem estar desvirtuando o verdadeiro mandamento da palavra de Deus. A quarta e última vez que o João vai usar a palavra mandamento nesse texto é para destacar que, em conformidade com o mandamento de Jesus, devemos andar em amor. Esse mandamento está escrito. E o João destaca na última parte do versículo 6, este mandamento, como ouviste desde o princípio, desde quando Jesus esteve aqui, nós ouvimos que nós devemos andar em amor, andeis nesse amor. Então, João está dizendo que andar em amor é obedecer ao mandamento de Jesus. Amor é o cumprimento de toda a lei. E amor é obediência a Jesus, a seus ensinos. É a maior evidência de que você é um convertido. Quando você tem amor pelos mandamentos de Jesus, e amor a Deus sobre todas as coisas, e amor ao próximo como a ti mesmo. Andeis nesse amor. Vou parar por aqui. Peço a Deus que continue nos abençoando e dando oportunidade para que continuemos com esse estudo. Fiquemos todos com Deus e até breve.